Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos continuar nosso plano de Deus em 10 passos. Hoje o passo de número 4 vai ser o sacrifício de Jesus. Passamos aí primeiro pela grandeza, beleza da obra, da criação de Deus. Depois falamos do pecado, depois falamos do arrependimento e agora vamos falar do sacrifício de Jesus, né? Jesus Cristo. Eu vou começar a nossa meditação em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo, pregando aos Coríntios, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa Páscoa explica a obra do Cordeiro de Deus, de Jesus, o sacrifício de Jesus em detalhes. Eu vou resumir aqui, por causa do vídeo não ficar muito grande, mas eu espero que vocês me entendam aí, tá? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A figura da Páscoa começa no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12. Vou deixar os versículos lá na descrição e vou deixar também um link para a playlist dos 10 passos, tá bom? Bom, lá diz que no capítulo 12, fala que eles tinham, cada israelita era uma figura, mas naquela hora era real, eles tinham que fazer para que servisse de exemplo para nós, né? Eles tinham que pegar um cordeiro, um macho, sem defeito, de 1 ano, né? E tinha que pegar esse cordeiro perfeito ali, né, o melhor do rebanho, um macho de 1 ano, era a flor da idade do cordeiro, né, em idade adulta, e eles tinham que pegar aquele cordeiro e molar ele ao crepúsculo, aos 15, aos 14 do mês de Aviv, no mês de abril, né, Abib, e eles tinham que fazer isso e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das casas. Então envolvia duas coisas aqui, um cordeiro tinha que morrer e o sangue tinha que ser colocado nos umbrais. Então tinha o sacrifício do cordeiro e tinha a fé, a crença das pessoas que acreditavam que se passasse o sangue ali, o anjo não ia, a mortandade não ia entrar na sua casa. Então, esses dois elementos em conjunto é que trouxe a possibilidade. A outra coisa é a iminência, a pressa que isso tinha que ser feito, porque eles tinham que estar com os lombos cingidos, sapato nos pés, o cajado na mão e comer apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Está dizendo que ele vem, né, que isso vai acontecer e que, figuradamente, morria um cordeiro sem defeito, sem mancha, né, para que, através da morte daquele cordeiro, as pessoas fossem livrados do mal que viria naquela noite. Bom, já lá no Novo Testamento, João 29, então João explica, Jesus explica, no Evangelho de João ele falando, né, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse trecho aqui era João Batista falando, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus que estava vindo para ele, não tinha visto Jesus ainda. Jesus era 6 meses de diferença, mais novo que ele, era primo, né, parente, tá? E acontece que ele viu e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Esse cordeiro era uma menção àquele cordeiro, né, lá do Egito, aquele cordeiro que tinha que morrer. Morria o cordeiro, né, e o sangue do cordeiro seria a providência que é para que eles não morressem, né? Bom, a questão é que Isaías, né, já no Velho Testamento também, lá mais na adiante, depois de muito tempo, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele estava se referindo a Jesus, de que o maior profeta messiânico acerca do Cristo é Isaías. Isaías disse que o Senhor fez cair sobre ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João já tinha testificado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, as nossas iniquidades foram transferidas para ele. Romanos 5,9 fala: muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue,
seremos por ele, pelo sangue, salvos da ira. Então, Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que, através da sua morte, ele sem pecado, sem mancha, sem defeito, na flor da idade, morresse, e com a sua morte nós fôssemos justificados. Porque ele interferiu e intercedeu em nosso lugar. Tá? Romanos, né, Paulo prega nos Romanos, capítulo 8, verso 2, ele fala: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a vida que Jesus ofereceu, né, ele morreu para nos oferecer vida, e essa vida foi oferecida por Jesus através do seu sacrifício. A melhor explicação disso, no Novo Testamento, está no livro de Hebreus. Né? Como é que a morte pode servir? Pois foi dessa forma. Hebreus capítulo 9, esses trechos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E também no capítulo 2, o último versículo. Então, Hebreus no capítulo 9, verso 14, fala: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Ofereceu-se, tá? Ele voluntariou-se para que nós fôssemos trocados por ele. O sangue de Jesus, ele ofereceu-se voluntariamente por todos nós. Falo disso agora. E por isso ele, por se oferecer, né, e não ter pecado, não ter dívida para pagar e pagar, ele é o mediador do Novo Testamento, para que intervina a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento. Primeiro Testamento, né, era olho por olho, dente por dente, a pessoa tinha que morrer por ele mesmo. No Segundo Testamento, a remissão entrou, a morte para a remissão. O que é remissão? A remissão é a troca, é pagar o resgate, é o mesmo que redenção, tá? Quando você, a outra pessoa deve, você vai lá e paga a dívida da outra pessoa, você está remindo ele, tá? Você está aplicando esse conceito aqui, aplicando esse fator aqui, tá? Então, já não somos mais devedores, porque Cristo morreu por nós. O pecado era meu, mas ele morreu, o Cordeiro morreu, e o seu sangue, o sangue de Cristo, que ofereceu-se a si mesmo, tem poder para nos livrar, tá? Continuando, Hebreus, ele fala: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só tem força onde houver morte, porque não tem herdeiro de vivo, herdeiro de morto. Então, né, o testamento, ele é mediador desse Novo Testamento, tá? Porque foi com esse testamento que ele se tornou o nosso remissor, tá? Remidor. No livro de Hebreus 2,14, né, que é o último aqui que eu estou lendo dessa parte de Hebreus: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha em pé da morte, que é o diabo. Então ele aniquilou a morte, ele aniquilou o diabo, ele venceu a morte, porque ele não tinha pecado, ele morreu no meu e no seu lugar. Eu vou contar os motivos, mas no outro vídeo, tá? E a questão é que ele morreu, ele ofereceu-se, tá? E, na verdade, nós somos devedores. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, merecemos a morte, porque pecamos. Porque todos pecaram, mostrei no outro vídeo, olhem lá o vídeo sobre o pecado. E se nós merecemos a morte, então, através de Cristo, nós temos direito à vida. A morte dele, não a nossa, tá? Bom, Filipenses, Paulo explica aos Filipenses aqui, ó: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tá? Então ele esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua majestade, deixou do seu trono de glória e veio em carne e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É isso que ele fez, e ele fez isso voluntariamente. João nos conta a história, no capítulo 18, interessante, dessa voluntariedade. Quando os soldados do templo foram buscar Jesus para ser crucificado, né, chega ali um pelotão
para buscar Jesus e os discípulos. Eles queriam levar todos eles para o julgamento. Mas aconteceu um fato, né? O Judas atrasou, aconteceu alguma coisa que ele não chegou para dar o beijo na hora certa. Sabe aquele beijo da traição que ficou emblemático, mas só emblemático, porque isso aconteceu antes. Eles chegam, Jesus pergunta para eles, para aquele pelotão, a quem buscais? Aí um dos soldados fala, a Jesus de Nazaré, é o Cristo. Aí Jesus, quando Jesus diz, sou eu, né? O Evangelho de João 18, verso 6, fala, quando Jesus diz, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então eles recuaram e caíram. Quando só com a voz de Jesus falou, sou eu, caiu todo mundo no chão. Imagino que foi uma bela humilhação, aqueles soldados enormes, armados, caíram tudo no chão ali, levantou, limpando a sua arma ali, pegando a sua humilhação. Jesus pergunta a segunda vez, a quem buscais? Aí a voz mais trêmula ali, um corajoso ainda tem coragem de falar, Jesus, né? E ele fala, olha, sou eu, mas vocês deixa aí esses e leva somente eu. Vocês imaginam que em condições normais aqueles soldados todos ali iam deixar os discípulos embora? Jesus então nos livrou, quando livrou os discípulos ele estava nos livrando, isso era emblemático também, né? E quando os discípulos foram embora, eles pegaram Jesus e levaram Jesus para ser julgado e crucificado. Eles devem ter ficado bem caladinhos lá, os outros fugiram e tal. Mas, na verdade, foi Jesus que negociou as condições, hein? Olha que coisa. E com a força só da sua palavra, eles caíram. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus humilhou-se a si mesmo. Que Jesus se ofereceu no meu e no seu lugar. Que Jesus tinha poder para não ir. Eles não pegaram Jesus à força e levaram. Ele levou alguém que se ofereceu por mim e por você. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, Paulo na ceia fala, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o que Cristo fez é morrer no meu e no seu lugar, pelo meu e pelo seu pecado, porque ele não os tinha, ele não tinha pecado. Tá? E ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único caminho. Então, se você pegar Atos 4:12 aí, você vai ver que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se alguém já te ofereceu, tem te oferecido salvação noutro canto, que não seja em Jesus, né? Seja como mediador dele, né? Familiar dele, ou quem quer que seja, não há, é só através dele, diretamente a ele. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele que se ofereceu por nós. É ele que morreu no meu e no seu lugar. E não os parentes, ou os amigos, ou as pessoas de próximos dele. Tá? Então, ele é o único caminho. Romanos 6, né, ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, morremos na semelhança dele, ele morreu, né? Mas aconteceu um fato, né? Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Então a morte já não pode mais dominá-lo. Ele ressuscitou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então tudo isso mostra o plano perfeito de Deus para nos salvar. Vem Jesus, sem defeito, sem mácula, o Filho de Deus, e se oferece sem pecado para morrer nos nossos lugares. O motivo eu conto no outro vídeo, né, no outro passo. Continua assistindo os passos que vocês vão ver. Tudo tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma motivação. Eu vou contar para vocês também. Mas o que aconteceu foi que ele morreu, que o Cordeiro veio, que ele venceu a morte, porque ele se ofereceu. Ele morreu sem pecado e venceu a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então ele ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está sentado à destra de Deus Pai. Tá? Então a base de tudo isso aqui, o plano perfeito de Deus é na ressurreição. Porque ele morreu. Né? Não estou pregando aqui o Jesus morto, numa cruz. Vocês não estão vendo a cruz aqui, tá? Porque ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. É essa a ressurreição. E se nós morrermos
na semelhança da sua morte, também ressuscitaremos na semelhança da sua ressurreição. Então, a morte não tem poder sobre ele mais, e também não terá sobre todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Porque ele venceu a morte. Muito bem. E por último, Romanos 5,10 fala assim, porque se nós, sendo inimigos, porque pecadores, éramos considerados inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Ele, o Filho, conseguiu nos reconciliar com o Pai, do qual já era nosso inimigo por causa de nossos pecados. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a vida dele, agora a nova vida, ressuscitado, né? Reconciliados, então seremos salvos dos nossos pecados para uma vida, e uma vida eterna, e uma vida perfeita. Né? Aquela perfeição lá do início vai voltar só para aqueles que nele creem. E é isso que nós acreditamos. Vou continuar a história no próximo vídeo e vocês vão ver junto comigo onde é que vai dar esse espaço da salvação do homem, esse espaço de Deus, né? O plano de Deus para nos recuperar o homem. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para compreender a sua palavra. Entra em cada coração agora e faça, Senhor, com que a vida possa brotar aí, em nome de Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos. Obrigado, gente. Que a paz do Senhor seja com todos. Até o próximo vídeo.